Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez estamos juntos e eu quero falar mais um pouquinho para empresários, para empreendedores, para gerentes. Ok? Nós já temos conversado em outras oportunidades sobre vários assuntos relacionados a interesses, né, desse mundo dos empresários, o mundo dos negócios. E hoje não vai ser diferente. Então, o nosso assunto é de interesse, né, é direcionado a esse público. Um público que eu não me canso de agradecer, um público que eu tenho um carinho enorme e o reconhecimento por tudo que vocês representam, por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês fazem e por tudo que ainda irão fazer, cada um na sua região, onde atua, onde vive, né? Ajudando a melhorar seu município, seu estado, o nosso país. Ok? Deixa eu, então, agradecer novamente a você, empresário, gerente, empreendedor, grandes, pequenos, de diversas áreas. Agradecer aos amigos, à família e, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus pelo dom da vida, agradecer pela proteção de todos os dias e agradecer, acima de tudo, por ter nos feito com essa característica, com essa vontade, que é uma coisa, para mim, inexplicável, uma coisa nata nossa, que é a vontade de empreender, a vontade de superar dificuldades, de vencer desafios, é a vontade de crescer. Essa é a nossa natureza, nos dada, acredito, por Deus. Assim como existem diversos dons, né? Vamos colocar assim, alguém que é empreendedor também, né? É um empresário, mas tem, por exemplo, o dom da música, né? Nasceu com uma voz diferenciada, vamos dizer assim, né? O atleta, o jogador de futebol, que tem um talento todo especial, mas nós, empresários, eu acredito que foi Deus que nos deu essa característica. E, na sua infinita sabedoria, ele já sabia da importância, da necessidade de pessoas com essa característica. Então, sempre meus agradecimentos. Eu sou Adilson Geltner, criador do curso Vencendo Licitações. É um conhecimento, né, que a gente passa para o empresário, argumentando de que existe peixes grandes. Você não precisa ficar pegando peixes pequenos. E o nosso argumento nessa comparação é que o peixe grande no mundo dos negócios, eu afirmo que é o setor público. Você, empresário, que sonha em crescer, em vender mais, em contribuir mais pela região aí que você mora, eu acredito que o caminho é esse. É se tornar um fornecedor para o setor público. E, na minha humilde opinião, isso é possível e até fácil. Por quê? Porque esse cliente que eu defendo como
O maior cliente, ele está aí, bem pertinho de você. E algumas vezes, pode ser que ele esteja aí do seu lado. Pode ser que você consiga, em alguns casos, apenas atravessar a rua. Ou não precisa nem sair sair do seu bairro. Talvez você possa estar bem próximo e estar perdendo uma grande oportunidade de fazer excelentes vendas e aumentar o faturamento da sua empresa. Ok? Vamos lá. Eu defendo a ideia de que as lições aprendidas no meio do caminho ou na caminhada, elas devem ser os alicerces para o hoje e também para o futuro. Muitas lições são necessárias aprendermos durante a nossa caminhada. Porém, talvez a mais importante das lições é nós enxergarmos, é nós entendermos que no mundo dos negócios é preciso mudar a forma de olhar. Nós precisamos entender que precisamos ter um olhar mais aguçado, que não podemos ficar na rotina. Às vezes é preciso seguir novos caminhos. E eu quero fazer aqui um parênteses. Em muitos casos, eu acredito que muito poucas coisas nessa vida são novas. Às vezes é novo para mim, porque eu ainda não conheço alguém caminhando por esse caminho que eu penso que é um caminho novo, mas que é um caminho que já existe. E que outras pessoas já estão andando por ele e estão já à nossa frente, usufruindo, né, de vantagens que nós não estamos aproveitando. Vou falar hoje que no mundo dos negócios nós precisamos, vez em quando, parar para fazer uma avaliação do trecho já andado. Como assim, Adilson? É o seguinte, eu já contei para vocês em outras oportunidades. Eu sei que a vida é muito corrida. Eu sei de muitas coisas. De viagens, passeio com a família, abriu mão de feriados, de férias, abriu mão de um futebol, de uma pescaria, de muita coisa. Eu sei disso. Mas às vezes a gente fica tão envolvido no trabalho, que é um trabalho rotineiro, e a gente deixa passar oportunidades que surgem à nossa frente, simplesmente por estarmos muito ocupados. E muitas vezes pagando fogo. E aí eu digo o seguinte, é preciso dar uma parada, sentar, avaliar os números, os resultados. E se for preciso, ajustar os ponteiros e mudar de rumo. Mudar a rota. Porque senão corre o risco da vida passar e você vê outros prosperarem, talvez você não ficar tão satisfeito com seus números, com seus resultados. E isso é até, de certa forma, normal, acontece no dia a dia. Eu tô aqui pensando. Você sabe, por experiência própria, isso que eu vou falar agora, histórias. Geralmente, numa parte que, embora todos tenham recebido a mesma há pouco tempo,
Alguém já tem mais e outro tem menos. Nada errado com isso, não é o caso. Estou aqui para julgar ninguém. Mas eu estou falando, né, que, como empreendedores, né, a gente busca sempre crescer. Então, há diferença no método que um aplica, no método que o outro aplica. É preciso coragem. É preciso coragem para aceitar, para entender. Às vezes existe uma forma de se fazer melhor do que aquela. Entender isso. Em muitos casos, numa grande maioria, as barreiras que nos impedem de avançar, em muitos casos, essas barreiras, elas estão em nós mesmos. Ok? Todos nós, seres humanos, nós temos a nossa zona de conforto. Quem é que não gosta de estar tranquilo, acomodado, estar de boa, vamos dizer assim, né? Na gíria. Quem é que não gosta? Talvez você já tenha percorrido, feito uma caminhada, e talvez você já conquistou sua casa própria, uma boa clientela, seu carro novo, talvez já tenha até imóveis alugados, talvez tenha até uma boa reserva. Nada de errado com isso. E está aí de boa. Que bom. Mas eu quero falar para você que, se esse é o seu caso, eu quero dizer para você que você está sendo uma exceção. Esse quadro que eu acabo de pintar, ele não é natural dos empreendedores. O empreendedor nato, um novo desafio, estar em a melhor. É um empreendedor nato. Como eu disse no início, nasceu assim. Nasceu com essa característica. Então, esse quadro que eu pintei agora há pouco, com a tranquilidade, esse quadro da regra tem exceção, e se é a sua situação, meu respeito, tranquilo. Porém, eu gostaria de te pedir licença para te contar uma história. E é uma história fantástica, com uma lição tremenda, que eu não sei, eu acredito que possa ser que alguém que esteja me ouvindo hoje conheça a história, e se conhecer, vai dizer, realmente essa história é fantástica. E se não conhece, depois de ouvi-la, tenho certeza que vai tirar uma grande lição dessa história. Antes de entrar diretamente na história, eu quero contar como ela aconteceu. Eu tive acesso a essa história. Se eu não me engano, eu estou muito ruim de data, não estou enganado, era o ano de 2017. E enquanto eu esperava o horário do voo, e é um costume meu, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de comprar um bom livro. E enquanto eu estava, então, esperando o horário do voo, eu fui até uma livraria ali dentro do aeroporto e comecei a olhar alguns livros. Comprei alguns. E indiquei um outro livro para um amigo que estava comigo. E viajamos, o tempo passou, e esses dias atrás, eu me lembrei dessa história. E eu pedi ao amigo aquele livro emprestado. E ele me emprestou. E é daquele livro que eu tiro hoje a história do lenhador e do sábio. Vamos lá? A história diz que havia um senhor, já meia idade, e esse senhor morava num vilarejo
E ele se sustentava com a lenha que ele tirava todos os dias de uma floresta próxima à vila, e ele trocava essa lenha em comida. Então, todos os dias, ele ia até a floresta, apanhava a lenha seca e ia até o vilarejo, próximo de onde ele morava. Ele, então, negociava essa lenha em comida. E assim, ele já estava fazendo há muito tempo, há anos. E era uma forma de se sustentar, vamos dizer assim, um pouco sofrida. Ele precisava todos os dias. A lenha que ele tirava era o suficiente para a comida do dia. Então, assim era a vida desse lenhador. Há muito tempo já, fazendo isso naquela floresta, ele julgava que já conhecia bem aquela floresta. Quando, para sua surpresa, um dia, um sábio, lá na floresta, chamou a atenção desse lenhador. E disse para ele: olha, eu tenho te observado, e há muito tempo eu vejo que você tem colhido lenhas, levado até o vilarejo e trocado em comida. E eu queria te falar uma coisa muito especial. Olha, se você for um pouquinho mais à frente, você vai encontrar a prata. E aí a sua vida vai melhorar. Por quê? Porque com um pouquinho de prata, você consegue levar até a vila e trocar esse pouquinho de prata, bem leve, em uma semana de comida. E o lenhador desconfiou, não deu muito crédito e continuou na sua rotina, achando que se realmente existisse ali uma mina de prata, ele já teria encontrado, porque ele estava sempre dentro da floresta. Todos não esqueceu daquelas palavras do sábio. E um determinado dia ele disse: vou averiguar. E ele então foi na direção que o sábio apontou, e para surpresa dele, realmente ele encontrou a prata. E a vida agora ficou um pouco mais tranquila. Ele já não precisava ir todos os dias buscar a lenha e levar ao vilarejo para trocar em comida. Ele já podia agora fazer isso uma única vez por semana, e ele já conseguia, com aquele dia de trabalho, ter sustento de uma semana inteira. E assim ele fez por outros vários anos. Essa rotina, que agora era uma vez por semana, buscar um pouco de prata e trocar em comida. Para surpresa dele, depois de bastante tempo, o sábio reaparece e diz para ele: olha, um pouco mais à frente tem ouro. Novamente, incrédulo, já na sua zona de conforto, ele desconfia, um pouco satisfeito com a situação, com a melhora já alcançada, e ele então não dá muito ouvido ao sábio. E ele continua por mais alguns anos naquela zona de conforto, pegando um pouco de prata, trocando em comida, dava para a semana, estava tudo bem. Mas, num determinado dia, ele se lembrou do passado. E ele disse assim: olha, aquele sábio, quando falou da prata, lá atrás, ele estava certo.
Ele falou a verdade. E agora ele disse que tem ouro, um pouquinho mais à frente. Vou fazer aí a prova dos 9. Vou verificar. E foi. E ele encontrou o ouro. E agora, novamente o sábio tinha razão. E agora ele não precisava mais ir uma vez por semana até a floresta, buscar prata e trocar em comida. Por quê? Um pouquinho de ouro já era o suficiente para ele comprar comida para o mês inteiro. E ele, então, novamente volta à sua zona de conforto. E ele fica anos nessa mesma rotina. Uma vez por mês, um pouquinho de ouro, comida para o mês inteiro, e está tudo certo. A vida já tinha melhorado muito, se comparando ao período em que ele tinha que ir todos os dias buscar lenha. Ok, mais alguns anos nessa rotina, e um dia o sábio aparece novamente. E o sábio diz assim: olha, vá um pouco mais à frente. Existe uma mina de diamante. Novamente, a natureza humana, aquela autodefesa, será? E ele se recusa a acreditar no conselho do sábio, acomodado, naquela vida que agora já era bem melhor do que antes, na sua zona de conforto. Ele passa anos indo uma vez por mês buscar ouro e trocar em comida. Até que um dia ele resolve, lembrando do sábio das vezes anteriores, de que todas as vezes o sábio tinha dito a verdade, tinha falado e acontecido. Ele resolve, então, novamente falar, averiguar, né, seguir o conselho do sábio. E ele encontra o diamante. E agora, um pouquinho de diamante, um ano inteiro de sustento. Meus amigos queridos, eu fico imaginando quantas pessoas continuam carregando lenha todos os dias, só porque não acreditam nos conselhos dos sábios. Eu quero dizer para você que a lenha existe, mas a prata, o ouro e o diamante também existem. Que alguns estão satisfeitos com a lenha, outros com a prata, outros com o ouro, mas há aqueles que querem os diamantes. E eu quero dizer para você o seguinte: avance, dê mais um passo, existe com certeza diamantes, oportunidades. Você pode, acredita, vá além, também por você, está no nosso sangue. Avançar sempre, romper dificuldades, gerar desenvolvimento, produzir riqueza. Essa história, show de bola.
sonhar alto, pensar grande. Esse livro traz a história de um brasileiro que enfrentou obstáculos, mas que é um grande exemplo. É um homem que se tornou presidente de uma multinacional. Estou falando do Teunis Marinho. Se você puder sonhar alto, pensar grande. Esse é o conselho que eu te dou hoje. Empresário, empreendedor, gerentes, o Brasil precisa de vocês. O Brasil precisa de nós. Nós ainda estamos enfrentando uma crise, mas eu me lembro bem que os números do PIB brasileiro mostrava o empresário, sobretudo o produtor de alimento, como esse ramo sustentou, conseguiu dar uma contribuição enorme para o país, produzindo alimentos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Volto a falar. É o empresário com esse dom nato de empreender que faz a diferença no nosso Brasil. Imagina, faz uma leve viagem mental e tenta imaginar o seu município. Não sei o tamanho do seu município, mas não importa se tem 15 mil habitantes, se tem 100 mil habitantes, ou se tem 1 milhão de habitantes. Nós temos muitos municípios pequenos, interior do Espírito Santo, interior de Minas, interior da Bahia, mas temos também grandes municípios, muitos municípios, São Paulo principalmente, municípios com 1 milhão de habitantes. Mas não importa o tamanho do seu município. Eu gostaria que você imaginasse, e não faz isso muitas vezes, porque é uma cena horrível, mas você imagina as empresas fechando as portas. Imagina os comércios falindo. O caos estaria colocado numa escala talvez irreversível. Todo o restante ia na onda. Sistema bancário, os municípios estariam falidos, as pessoas não empresários. Continuar a caminhada, transforma que nós somos, por natureza, geradores de riqueza. Talvez você nunca pensou nisso. Vive trabalhando, e eu sei que muitos de vocês levantam às madrugadas e vão dormir tarde, produzindo riquezas. Eu sei também que quase nunca valorizados chegam a pensar e diz assim: tá rico, não precisa de nada, tem muita sorte. Alguns olham para nós e dizem isso. Ele deu sorte, você sabe. Eu sei. Não é sorte. Talvez é o nosso destino. E eu conheço pessoas que não são compreendidas. Que alguns dizem assim: eu não entendo, olha lá, o homem não para de trabalhar. Alguns chegam a nos ofender. Miserável.
o homem não passeia, e etc, etc. E esses não sabem o bem, a importância e como nós deveríamos ouvir todos os dias. Muito obrigado, empresário. Obrigado porque você tem feito a diferença. Obrigado porque sem você nós estaremos vivendo um caos. Mas eu quero concluir esse raciocínio de hoje, dizendo para você o seguinte: vá um pouco mais além. Não importa em qual situação você está hoje. Está começando uma empresa ou já tem 10, 20 anos ou mais de caminhada? Já está grande? Ou você que está pequeno? Pequeno no sentido de iniciante. Eu quero dizer para você, acredite, dá mais um passo. Tem prata à sua frente. Quando chegar na prata, dê mais um passo. Quando chegar no ouro, dê mais um passo. Tem diamante à sua frente. E eu vou fechar dizendo para você: quer fazer grandes negócios? Se aproxime. Faça um teste. Faça uma experiência. Vá vender para o setor público. Ok? A minha torcida, meu desejo é que você que está começando uma empresa, que você prospere. Boa noite. Em breve, nós estaremos juntos novamente, conversando sobre alguns outros assuntos relacionados à sua vida de empreendedor. Grande abraço.